Boa noite, amigos da Novo Tempo. Sejam muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Quarta-feira, 6 de dezembro de 2017. Estamos nos aproximando do final de mais um ano, mas que bom poder estar com você aqui nessa quarta-feira para darmos sequência aos estudos a respeito das parábolas de Jesus. A cada quarta-feira, 8 da noite, a gente tem um encontro marcado para juntos estudarmos a palavra de Deus. É um tempinho curto, cerca de meia hora que a gente passa junto aqui, mas é muito bom ter a sua companhia. Ainda há pouco eu estava fazendo uma live para o Facebook e eu pude cumprimentar vários amigos de vários estados brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, e amigos que nos assistem também, desde Maryland, lá nos Estados Unidos, também no Canadá, outras pessoas do Canadá, no Texas. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão conectados com a Novo Tempo. O programa Escola Bíblica começa mandando abraços carinhosos para aqueles que estão nos acompanhando. O primeiro vai para Luiz Damasceno de São Dimas, lá em Sergipe. Um abraço para vocês. José Alain de Barueri, São Paulo. Um abraço para o casal Verônica e Gil dos Santos, lá em Recife. Esse casal de amigos tão queridos que nós temos. Luana Fonseca de Mundo Novo, no Espírito Santo. Edna Silva de Rio Tinto, na Paraíba, Elizabeth Lopes de Uberlândia, Minas Gerais, Carmelita Mota de Ilhéus, Bahia, um abraço para Helena Mendonça de Niterói, no Rio de Janeiro, Fábio Samuel de Oliveira, lá em Curitiba, no Paraná, e um abraço carinhoso para a nossa querida Thalita Fezer, a tia Fiota. Olha, eu fiquei sabendo que a tia Fiota é também de Lajinha do Chalé, lá perto de Aimorés, em Minas Gerais, é verdade? Então nós somos conterrâneos. Ela mora hoje em Baixo Guandu, mas a tia Fiota é mineira. Um abraço carinhoso também para você, tá bom? Obrigado pela sua sintonia, fiquei sabendo que você não perde um programa todas as quartas. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E um abraço carinhoso também para minha esposa Juliana, que sempre também nos assiste aí todas as quartas. Um abraço carinhoso para você, meu amor, e para esses bebês lindos que você me deu, tá bom? Nós estamos aqui, ao vivo na Novo Tempo, para começarmos mais um estudo da Palavra de Deus e você é muito bem-vindo. Quero convidar você a tomar sua Bíblia e vamos hoje para o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, e estudarmos a respeito de uma parábola que só Mateus registra. Agora, antes de começarmos o estudo, eu tenho aqui um presente da Novo Tempo para você. Você sabe que nós aqui temos um compromisso em estudar a Palavra de Deus. E a gente gosta de disponibilizar estudos bíblicos para vocês. Eu tenho em minhas mãos aqui um deles, Ensinos de Jesus. Esse aqui é um estudo produzido para este ano, é um estudo novo que nós temos na Novo Tempo e ele pode ser seu. É um presente carinhoso para você. Como é que você faz? Você já sabe, você pode ligar para nós em horário comercial. Nosso telefone vai aparecer aí na tela. 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembre-se de ligar em horário comercial, tá bom? Fale com um de nossos atendentes, peça esse material e ele vai chegar na sua casa pelos correios gratuitamente. Se você quiser, pode mandar para o nosso WhatsApp uma mensagem também. Você pode pedir via WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem para 12 9 8100 1615. 12 98100 1615. E aí você diz assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para a sua casa. Ou se você preferir, está navegando na internet, já acessa a página do programa, novotempo.com/Escola Bíblica NT. E ali você vai ver essa arte, clica nela, preencha os seus dados postais e vamos enviar para a sua casa. Lembrando que no final desse guia você tem um pequeno questionário que você pode preencher. Se você preencher esse questionário e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos mandar para a sua casa ainda esse lindo DVD. Deixa eu mostrar aqui também, para a câmera 1 aqui, o DVD. Esse DVD que nós gravamos lá em Israel. São 18 temas gravados em Israel, Egito, Palestina. Olha, um material muito especial e pode ser seu. Então, você pode solicitar o seu guia, preencher o questionário e, se acertar mais de 70%, nós mandamos para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso.
E por que você não paga nada por isso? Porque nós temos um apoio muito especial de um grupo muito querido que você já conhece. São os Anjos da Esperança. Se você já é um anjo da esperança, muito obrigado pela sua parceria. Muito obrigado por sua ajuda, por seu apoio ao Ministério da Novo Tempo. Se você ainda não é, você pode se tornar um e apoiar também o Ministério da Novo Tempo. Você pode acessar agora anjodaesperanca.com.br e ali você pode escolher a forma de fazer suas doações, ou você pode ligar para nós em horário comercial ao longo da semana, é claro, no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. E aí você participa nesse lindo ministério que a Novo Tempo desenvolve, tá bem? Quero então convidar você para tomar a sua Bíblia e juntos vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Sabe que eu já estou ficando com um pouco de saudades? É porque hoje é 6 de dezembro, nós vamos ter mais uma parábola dia 13, 20 e 27, ou seja, mais 3 programas e nós vamos encerrar a temática das parábolas de Jesus. Não foi tão legal ficar o ano inteiro estudando as parábolas de Cristo? E se você não assistiu algum programa, você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/escola bíblica NT, e lá você tem todos os programas listados por ordem crescente lá, numérica, para você não se perder, com o nome da parábola, e você pode então estudar qualquer parábola que você quiser. Lembrando que em 2018, já na primeira quarta-feira de janeiro, nós vamos entrar com uma nova temática. Sabe qual será? Biografias bíblicas. Vamos estudar os personagens da Bíblia que já passaram por essa terra e estão salvos. E a pergunta será, o que é que ele tem para nos ensinar? O que nós podemos aprender com a experiência dessas pessoas que viveram aqui e já estão salvas? Eu e você, que estamos na nossa jornada ainda, que estamos em nossa caminhada. Então vai ser uma temática muito interessante e você não pode perder a partir da primeira quarta-feira de janeiro de 2018, tá bem? Bom, eu queria convidar você agora para que nós orássemos. Nós vamos hoje estudar a parábola de Mateus capítulo 21, a partir dos versos 28 em diante, e é a parábola dos 2 filhos. A parábola dos 2 filhos. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Mas a gente não abre aqui a Bíblia, não começa a estudar, sem antes fazer uma oração. Eu queria orar com você agora, para que Deus nos abençoasse mais uma vez no estudo da sua palavra. Podemos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa noite para estudarmos a tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para estar conosco e que ao lermos o livro sagrado, nós possamos também ter a ajuda do mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, que nós possamos ter a ajuda desse mesmo Espírito na compreensão daquilo que foi escrito. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pois bem, estamos com nossas Bíblias aqui nas mãos e vamos então ler essa parábola dos 2 filhos. Mateus 21, verso 28, acompanhe comigo então a leitura. Jesus disse assim, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Extraordinário como Jesus tirava parábolas de cenas do cotidiano, cenas da realidade que as pessoas viviam, e é extraordinário pensar em quanto ensino existe nessa única parábola. Ele começou esta parábola como começou outras, né? A parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Jesus começa dizendo, um pai tinha 2 filhos. E você conhece a história, a gente até já estudou ela aqui no programa Escola Bíblica.
ele começa da mesma forma a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O pai se dirige por um deles, certamente o mais velho, e diz assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. Você percebe nesse tratamento todo o carinho do pai, todo o cuidado do pai para com o filho? E ele faz um pedido. E o filho, ele imediatamente diz para o pai: sim, senhor, eu vou. Mas ele não foi. Ele vai para um segundo filho. O pai faz a mesma pergunta: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele disse: não, pai, eu não quero. Mas depois, ele se arrependendo, foi trabalhar. Jesus contava essa história num momento muito especial do seu ministério. Que momento era? Jesus, no domingo que antecedeu a sua crucifixão, entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Esse incidente ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era um domingo. E quando ele entra em Jerusalém, ele faz a purificação do templo, a segunda purificação, e ele expulsa do templo aqueles cambistas que mercadejavam com a palavra de Deus, vendiam as coisas no pátio do templo, e Jesus então gasta o seu tempo ali no domingo. Ele vai pernoitar em Betânia e na segunda ele volta para o templo para continuar seu ensino. Você deve estar atento que esta é a última semana da vida de Cristo. Ele está numa segunda-feira, mais uma vez, no templo. Na sexta-feira, ele vai ser crucificado. Ou seja, eram suas últimas palavras, seus últimos sermões, seus últimos ensinos. E ali estavam os líderes religiosos da época, os judeus, os fariseus, os escribas, os líderes do templo, os homens que tinham a função de ser os guias espirituais da nação de Israel. Ali estavam eles. De repente, eles interrompem abruptamente os ensinos, ou abruptamente os ensinos de Cristo, e começam a perguntar com que autoridade ele estava fazendo todas aquelas coisas, com que autoridade ele ensinava o que estava ensinando. E então Jesus, para trazer uma mensagem para estes que o criticavam, para estes que eram os líderes religiosos da nação, mas que tão distante estavam do plano de Deus, Jesus então conta essa história. Eles acompanharam a história com muita atenção, a história foi simples e no final, depois de conversar ou contar a história, Jesus faz uma pergunta para eles: qual deles, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? E eles não tiveram dúvidas em responder. Foi aquele que disse que não iria, mas finalmente foi. Então Jesus diz a seguinte conclusão: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Você lembra de Levi, Mateus? Ele era um publicano, ele cobrava imposto. Essas pessoas trabalhavam para o Império Romano. E você tem que se lembrar que o Império Romano era o império opressor nos dias de Cristo. Os judeus odiavam os romanos. E um cobrador de impostos era muito mais odiado, porque eles não apenas cobravam os impostos que o império estabelecia, mas cobravam até a mais. E é nesta prática ilegal, ilícita, que eles se enriqueciam. Por isso eram tão odiados. Agora, Jesus disse para os líderes religiosos que estes publicanos e as meretrizes, as prostitutas, as mulheres que vendiam seus corpos em troca de dinheiro, eles precederiam aos líderes religiosos no reino de Deus. Por que é que Jesus usou essas palavras tão duras? Muito simples. Porque na história que Jesus contou, o filho disse que iria e não foi. Esse filho que disse que iria para a vinha e não foi, era uma representação dos líderes religiosos dos dias de Cristo. Porque essas pessoas, elas se vangloriavam pela posição que elas ocupavam, elas achavam que elas eram os verdadeiros representantes de Deus, os detentores dos oráculos sagrados. Essas pessoas eram cheias de si. Por outro lado, elas odiavam e menosprezavam as pessoas.
Elas não eram pastores cuidando de ovelhas, pelo contrário, elas estavam mais preocupadas com a pompa, com o cerimonialismo e se esqueciam das pessoas. Então, elas eram representadas por esse filho que disse, eu vou trabalhar, e não foi. Por outro lado, as meretrizes e os publicanos eram representados na história por aquele filho que disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Aparentemente, os publicanos e pecadores nada tinham com Jesus Cristo, mas finalmente eles se arrependeram. E muitos deles entraram no reino dos céus, ou entrarão no reino dos céus, porque tomaram suas decisões, passaram por processo de arrependimento, conversão, como o próprio caso de Levi, um dos 12, como o próprio caso de Maria Madalena, uma prostituta, de quem Jesus expeliu 7 demônios. Ou seja, aqueles que deveriam, pela força da função, cumprir a vontade de Deus, trabalhar em sua vinha, não trabalhavam. E aqueles que eram os mais desprezados e rejeitados, os párias da sociedade, estes finalmente abraçaram o convite do Evangelho. E Jesus dá mais um passo no seu ensino. E ele conclui aqui no verso seguinte, o verso 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. E então Jesus lembra mais uma vez a missão do grande profeta João Batista. João Batista veio no caminho da justiça, preparando o caminho para que eu viesse, porque João é o precursor do Messias, e vocês não acreditaram nele, ao passo que até publicanos e meretrizes acreditaram. Ou seja, vocês rejeitaram o chamado dos céus. É por isso que os publicanos e as meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus. Olhando para essa história, eu queria que você perguntasse, qual é a aplicação que nós podemos ter desse texto para os nossos dias? Bom, esse texto envolve uma coisa, na minha visão, muito especial. Sabe o que é? Submissão, a renúncia. Negar-se a si mesmo para seguir o Mestre, fazer a vontade dele, trabalhar para ele. Ambos os filhos receberam um convite. Vai trabalhar na minha vinha. O Pai Celestial tem uma vinha. Esta vinha é esta terra. São as pessoas a quem Ele cultiva com muito amor para que frutifiquem para o reino eterno. E eu e você somos chamados a trabalhar nessa vinha, a trabalhar na seara para o nosso Pai. Agora, muitos de nós dizem assim, eu vou trabalhar. Muitos fazem um compromisso com o Evangelho. Muitos dizem que aceitaram a Cristo como Salvador, mas não passou de uma decisão apenas da boca para fora. Será que eu estou pregando para alguém nessa noite que um dia disse ter aceitado a Cristo como Salvador, ter abraçado o Evangelho, mas você não tem se envolvido na causa do Mestre? Você não tem trabalhado para Ele? Será que não é hora de nós mudarmos de atitude e passarmos a praticar mais e falar menos? Será que em algum momento eu fui representado por esse filho que prometeu que seguiria a Deus, que prometeu que trabalharia para Ele, que prometeu que usaria os dons, recursos e talentos para a glória dEle, mas de repente você estagnou na vida espiritual? Será que você está usando os recursos e talentos que Deus colocou na sua mão para seu próprio prazer, enquanto a obra de Deus carece desses recursos e desses talentos? Bom, mas há aqui o caso do segundo filho. O segundo filho disse, eu não vou, pai, trabalhar, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu. O arrependimento, em qualquer momento da vida do ser humano, é obra do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo trabalhou no coração desse filho, mesmo que ele havia dito para o pai que ele não iria, ele se levantou e foi.
Esse garoto representa aqueles que, num primeiro momento, disseram não para Jesus, não para o Evangelho. Pode ser que você já tenha rejeitado algum apelo para seguir a Jesus. Pode ser que você tenha assistido a Novo Tempo há alguns anos na sua vida, mas não tomou uma atitude ainda. Pode ser que quando chamaram você para seguir o Mestre, a sua resposta foi: não, eu não quero. Mas o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida e você está chegando à conclusão de que você precisa segui-lo de fato. Você está percebendo que sem Cristo a sua vida nunca fará sentido. Você está percebendo que só Ele pode trazer aquilo que você procura. Só Ele pode preencher o vazio existencial que você tem. Então pode ser que em algum momento você disse não, mas agora você pode dizer sim. Você pode ser representado nessa parábola pelo filho que fez a vontade do pai, que finalmente se arrependeu, se levantou. Então eu tenho um convite para você. Se levanta. Talvez não é levantar-se do sofá que você está sentado agora, dessa cadeira, dessa cama. Muito menos você que está deitado na cama agora assistindo o programa, não é se levantar fisicamente daí, mas é se levantar espiritualmente. É aceitar esse apelo maravilhoso que o Evangelho tem feito para você, que o Espírito Santo tem feito para você há tanto tempo na sua vida. Você ouve tanto falar de Jesus Cristo, você sente as impressões dele no seu coração. Até agora você disse que não queria, mas agora você pode mudar de atitude. Porque se você mudar de atitude, você vai estar cumprindo a vontade de Deus, você vai ser aprovado pelo céu. E é isso que o Pai mais deseja. Eu sei que isto envolve renúncia, eu sei que isto envolve submissão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, os exemplos que nós temos de pessoas que seguiram a Cristo foram pessoas que, de fato, renunciaram a tudo. Renunciaram ao mundo e seus prazeres, renunciaram às suas posições, renunciaram suas fortunas, renunciaram àquilo que era alcançado de forma ilícita para seguir o Mestre de verdade. Mas se Cristo está fazendo um convite para você se levantar e segui-lo, Ele certamente vai te dar todas as condições necessárias para que isso aconteça. Amigo, que lição preciosa temos que aprender com esse texto? Os líderes religiosos, aqueles que eram os detentores dos oráculos sagrados, do conhecimento da palavra, aqueles que deveriam estar conectados com Deus para levar bênção ao povo, na realidade, eles estavam se vangloriando de suas posições e menosprezando as pessoas, tratando com indiferença. Por outro lado, pessoas criticadas pela sociedade, pessoas que aos olhos de muitos na época não tinham nenhum valor, como publicanos e meretrizes, Jesus disse que eles deram ouvidos à voz de João Batista. Eles aceitaram o chamado do Evangelho e eles iriam entrar primeiro no reino dos céus. Você não percebe que há um chamado muito especial para mim e para você nessa noite? Deus está dizendo para mim e para você, não importa quem sejamos, não importa o que nós temos feito da nossa vida, não importa o que fizemos até aqui, a graça de Deus se manifesta para você. Não importa se você é uma meretriz, uma prostituta, não importa se você é um fariseu religioso, não importa se você até aqui conseguiu os seus bens, conseguiu a sua fortuna através de atos ilícitos, a sua história pode mudar a partir desse momento. E sabe por quê? Porque se você permitir, Cristo vai entrar na sua vida, no seu coração, e quando Ele chega, Ele transforma todas as coisas. Quando você permite que Cristo entre no coração, Ele muda por completo a sua existência, o seu ser. Você começa a perder o prazer no pecado, nas suas atrações. Você começa a ter prazer no contato com a palavra, na oração, no seu relacionamento com Deus.
E sabe o que acontece? Deus vai transformando nossa vida passo a passo, de glória em glória, até sermos finalmente a sua imagem e semelhança. Por isso, o Espírito Santo está clamando a você, está convidando para que você se sinta representado nessa história por aquele filho que a princípio disse para o pai, eu não quero, mas depois se levantou e foi. Se levanta, ouça o chamado do Espírito Santo, entrega a tua vida a Cristo, você nunca mais será o mesmo, sua vida vai mudar completamente, você vai experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua família. Você quer agora abrir o seu coração a Cristo? Eu queria convidar você a uma reflexão muito especial nessa noite. Quem é você na história contada por Jesus hoje? Será que você é um líder religioso arrogante, que por causa da posição que você ocupa se sente melhor que outras pessoas? Será que você se sente como uma prostituta, como uma meretriz, que tem vivido longe dos caminhos do Senhor? Será que nessa noite você se considera um publicano? Alguém que conseguiu as coisas de forma ilícita? Não importa quem você se considere ou se compare na história. O que importa é que o amor do Pai, ele se manifesta para você hoje. E o Espírito Santo de Deus está aí, trabalhando agora no seu coração para levar você a uma decisão, a uma mudança. E essa mudança ela pode acontecer se você tão somente abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo entre. Eu queria orar para que isso acontecesse agora na sua vida. Pai Santo, muito obrigado, porque Teu Espírito tem nos falado. Se em algum momento da nossa experiência religiosa nós dissemos não para o Teu apelo, nos perdoe. Se dissemos não para o Teu chamado, nos perdoe. Mas nos ajude agora, nesse exato momento em que eu estou orando com esse amigo, com essa amiga que me assiste, que o Teu Espírito Santo inunde o seu coração, que eles sintam agora a alegria da salvação em Cristo e que eles possam agora seguir o Mestre e encontrarem a verdadeira liberdade. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina para todo sempre. Em nome dele nós oramos. Amém.